Está ao vivo aí. Minhas amigas, meus amigos que estão aí nos acompanhando, hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com vocês, com o nosso querido vereador Garotinho, do Partido Verde, um parlamentar que tem estado já a serviço do povo de Juiz de Fora por 3 mandatos, Garotinho. Você tem que ligar o seu som. O seu som está desligado. Liga aí. Ligado agora. São 2 mandatos, Margarida, e juntos estão partindo para o terceiro, se Deus quiser. Disputando agora o terceiro mandato, não é isso? Isso mesmo. Tá muito feliz de estar aqui com você e poder conversar sobre isso que nos é muito valoroso, ser servidor público. Você é servidora pública, eu também sou, em janeiro completo 40 anos, e a gente vive um momento muito sério, muito grave, de perdas de direito, de desvalorização da carreira servidor público. E Juiz de Fora vai passar por uma eleição agora, para nós isso é muito importante, não só para nós, servidores públicos, mas também para a cidade que depende do trabalho e do serviço desse servidor. E estar aqui com você para a gente conversar sobre isso, acho fundamental. Olha, eu quero dizer a você que você está tocando num ponto que eu acho que é absolutamente crítico. Quer dizer, como é possível ter serviço público sem servidores públicos? E, nesse momento, no Brasil, nós temos um discurso que coloca nos ombros dos trabalhadores públicos a crise, a causa da crise. E isso é, primeiro, uma injustiça muito grande. Segundo lugar, é uma desconstrução, né, do nosso papel, do papel que o serviço público tem para a sociedade brasileira. Eu quero lembrar, nesse momento, por exemplo, o SUS. O SUS, vamos lá, foi o que impediu que nós tivéssemos no Brasil, nessa pandemia, um quadro tão grave quanto dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você acabou tendo um número maior de mortes e, principalmente, uma sensação de desamparo, porque lá não há um sistema público de saúde. Então, nós aqui no Brasil, apesar das enormes dificuldades, inclusive de subfinanciamento, falta de recursos para a saúde pública, nós ainda conseguimos enfrentar esse problema porque tínhamos o SUS. E aí eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo, pergunto a você também, Garotinho, é possível oferecer saúde pública sem médicos, sem enfermeiros e enfermeiras, sem psicólogos, sem assistentes sociais, sem fisioterapeutas, sem todos os trabalhadores da saúde? Como é que vai ser feito agora? Vai ser robôs que vão nos atender? Como é que será esse negócio? Então, não há serviço público sem trabalhadores públicos. E eu tenho muito orgulho, não só de ser eu mesma funcionária pública, tenho muito orgulho disso. Trabalhei 40 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora, antes de aposentar, e depois permaneci, inclusive como professora na pós-graduação, aí por conta da condição que a universidade escolheu para mim, de eu continuar por merecimento na qualidade de professor. E eu acho que, no caso do serviço público municipal, nós temos que pensar sobre esse assunto com essa mesma atenção. Como é que você hoje vislumbra o papel do servidor público no município de Juiz de Fora? Margarida, antes até eu queria contextualizar um pouco sobre a minha vida na prefeitura e a sua participação na gestão pública municipal. Eu entrei na prefeitura em janeiro de 81, faço 40 anos como servidor o ano que vem, continuo servidor, né? E o dia que deixar de ser vereador, eu vou continuar sendo servidor. Então, em 81 eu entrei. Em 83, você se tornou secretária de administração da prefeitura, no período de 83 a 89, na primeira gestão do prefeito Tarcísio Delgado. E foi na sua
passagem pela Secretaria de Administração que nós tivemos a construção do nosso quadro de carreiras, que está aí, perdura até hoje. Então, por aí você vê o quanto deixou de se atualizar, de se trabalhar, de se ter carinho com o servidor público após essa data. A gente acabou de aprovar na Câmara agora uma mensagem muito importante que trata do Fundo de Previdência do servidor público municipal. Era necessário a gente fazer essa primeira aprovação, que era criar uma autarquia para fazer a gestão do nosso Fundo de Previdência. Fundo de Previdência foi criado no final da década de 95 e que, por erro na sua gestão lá atrás, deixou durante um certo período de ter um caixa próprio para o fundo. A contribuição iria para um caixa geral da prefeitura, então, durante uns 10 anos, nós tivemos esse descontrole no fundo e que agora nos é caro. Nessa mensagem que nós aprovamos, o déficit atuarial é estimado, segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 4 bilhões, o déficit atuarial em 4 bilhões de reais. Ou seja, para quem está nos ouvindo e não entender melhor, se todo o funcionalismo público hoje da prefeitura fosse aposentar amanhã, teríamos que ter uma verba de 4 bilhões para cumprir com isso. O Tesouro Municipal, a prefeitura hoje, ela mensalmente contribui com 8 milhões de reais para cobrir essa pensão de aposentados e pensionistas. Então, é um momento em que nós, servidores, temos que ter muita consciência no que vamos fazer para o futuro, que vamos escolher para o futuro da cidade. A população tem que ter essa consciência para que a gente tenha isso que você falou, um trabalhador em condições de prestar esse serviço público. Claro. Assim como toda carreira, nos é muito preocupante o futuro. Ô, Garotinho, eu quero dizer a você o seguinte, é necessário profissionalizar o serviço público. Às vezes, através de contratações assim, avulsas, né? Isoladas, você acaba desconstruindo o quadro de pessoal. E aí eu quero dizer a vocês, nos países desenvolvidos, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, você tem um quadro de servidores públicos, um quadro sólido, profissionalizado, recrutado por concurso. O Garotinho lembrou que em 83 eu era secretária de administração do Tarcísio, nós construímos aí com a prata da casa. Não tínhamos dinheiro por causa da dívida da Mendes Júnior. Nós não tínhamos dinheiro para contratar uma empresa de consultoria, então nós construímos este plano, que em grande parte é o que ainda prevalece, né? Com a prata da casa, com os próprios trabalhadores da prefeitura. E fizemos isso. E, naquela altura, definimos uma coisa muito importante, que era a admissão dos trabalhadores por concurso. Então, deixou de acontecer, como acontecia anteriormente, o ingresso na prefeitura através do QI político. Nós precisamos de um quadro de trabalhadores que sejam trabalhadores não desse ou daquele governo, mas trabalhadores do município, tá certo? Aí pouco importa quem é o prefeito, quem é a prefeita. O que é importante é que você tenha um quadro de pessoas, sabe até por quê, Garotinho? E você sabe disso pela sua experiência dentro da prefeitura. Quem é que tem a memória funcional? É o servidor. Não é verdade? Se de repente vão todos embora, mas temos aqui os registros, claro que temos, mas o conhecimento humano, a cabeça, o cérebro, ainda é melhor do que qualquer computador. Então, nós precisamos de profissionalizar, nós precisamos de capacitar e nós precisamos, é claro, de equilibrar. Para isso, é cada vez mais importante que nós tenhamos a garantia de que as novas admissões que forem feitas sejam feitas por concurso público, que as pessoas que venham a trabalhar na prefeitura sejam aquelas que sejam escolhidas da melhor maneira possível. Isso é fundamental. Eu sou professora universitária. Na universidade, você ingressa por concurso. E você fica lá, a sua vida. É claro que tem que ter carreira,
porque senão você não retém as pessoas. Se elas não tiverem perspectiva de crescer profissionalmente, aqueles que entrarem vão embora. Eu não tenho ainda muita clareza, garotinho, mas que eu estou fazendo esses estudos, me parece que hoje na prefeitura praticamente você não tem mais engenheiro. É verdade? A gente teve um último concurso aí, foram contratados, chamados engenheiros concursados e arquitetos, mas quando se fala isso é porque na Secretaria de Obras, com esse último concurso, principalmente na Secretaria de Obras, nós éramos lá dependentes de um engenheiro concursado. Agora está se começando a repor essas peças. Daí você vê a importância da sua passagem entre 83 e 89, que essa geração que você concursou em vários setores, eles aposentaram, né? Aposentaram agora a partir de 2013, e essa reposição é fundamental. Você falou aí algo que a memória do serviço público é o servidor público concursado. Hoje a gente tem um déficit grande em várias áreas, em vários segmentos. Fiscais de postura, por exemplo, que é onde a gente precisa fazer concurso para professores. Sobre todos os aspectos, a gente precisa do concurso para solidificar novamente, criar essa carreira de servidor público, para que a gente possa dar musculatura financeira para o nosso fundo de previdência, isso é muito importante. Eu acredito que você tenha condição de fazer isso, que a gente tenha a experiência, a expertise e a sabedoria para tratar desse assunto. A cidade merece isso. E eu acho, sabe, garotinho, que essas coisas têm que ser feitas buscando sempre o interesse da sociedade. A gente tem que olhar, na verdade, não é o interesse, porque está falando aí corporativamente. Não, não. Até porque eu quero ser eleita prefeita da cidade. Então, evidentemente, nós queremos falar sobre os interesses da população no município. Agora, eu não vejo como esse interesse possa ser garantido, por exemplo, com um engenheiro na Secretaria de Obras. Por quê? Porque se a prefeitura vai fazer obras, mesmo que ela não as execute diretamente, normalmente não é a prefeitura que executa, ela contrata, faz licitação, contrata uma empresa, mas quem vai fiscalizar? E aí, nós vamos contratar uma pessoa para fiscalizar. E quem fiscaliza o fiscal? Esse é o ponto. Então, se você não tiver um quadro público, um quadro qualificado, que tem, inclusive, interesse pessoal, a pessoa ela pode encontrar no serviço público muita satisfação. Hoje as pessoas falam assim, mas o bom mesmo é ser um empreendedor. Olha, eu digo a você o seguinte, você sabe, entre as pessoas mais empreendedoras que eu conheço, são trabalhadores públicos, que às vezes trabalham sem condição nenhuma, se virando, buscando alternativas. Vou dar um exemplo, diretora de escola. Né? Diretora de escola faz mágica para poder levar adiante o seu trabalho e atender aquilo que os pais, que as crianças, enfim, que a sociedade espera delas. Então, eu acho que nós temos que valorizar isso. Hoje, nós temos uma lei da Previdência Nacional que vai repercutir aqui, definindo uma participação maior do servidor na aquisição da sua própria previdência, vai subir a alíquota, porque essa é uma lei nacional, isso aí é uma questão simplesmente de cumprir uma lei nacional que já foi votada e sancionada no Congresso, e essa lei vai aumentar a arrecadação previdenciária da prefeitura, de tal modo que eu li o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que prevê que em 3 anos você tenha zerado o déficit previdenciário da prefeitura. Isso é perfeitamente possível. Nós temos que trabalhar para que esse déficit não se amplie e que realmente a situação seja sustentável. Porque se ela for insustentável, você vai acabar penalizando exatamente o próprio servidor público. Então, eu acho que, por exemplo, é necessário ouvir você, é necessário ouvir as pessoas que estão lá há muito tempo e tem muito o que contribuir.
Nós não queremos fazer igual, como está dizendo aqui a Rita Lopes Guedes, nós não queremos fazer igual no Estado, em que as pessoas são profundamente inseguras. E aí eu pergunto, será que um trabalhador inseguro, ele presta um bom serviço à população? Será que um fiscal de postura? Será que um fiscal de arrecadação, auditor? Será que um professor? Será que um médico? Que uma enfermeira, esse pessoal que está, inclusive, na linha de frente aí, no combate à pandemia, será que essa gente pode prestar o bom serviço que a gente espera que eles prestem, estando sempre, como diz o ministro Paulo Guedes, esperando que vai explodir uma granada no seu bolso? Acho que isso não é bom, que não é bom para ninguém, né? É isso. Eu sempre, durante a minha carreira como servidor público, eu sempre briguei muito com isso, e é importante colocar isso, essa demonização que tenta se fazer do servidor público. Eu conheço o serviço público municipal há esses 40 anos, e a gente sabe, você sabe, porque você participou de um bom período na prefeitura, o quanto se trabalha e com a qualidade que se trabalha. Nós precisamos recuperar a autoestima desse servidor, precisamos recuperar a confiança desse servidor e ele ter a confiança de que a carreira dele está sendo bem tratada, bem cuidada, para que ele possa fazer isso, prestar um bom serviço à cidade. A gestão pública, ela tem que ter esse olhar sobre as obras, sobre as creches, sobre a questão social, saúde, escola, e a base é a prestação do serviço público feito pelos servidores. São várias carreiras que a gente tem que concursar, passa também por uma nova reforma administrativa, que certamente você vai saber conduzir isso, para que a gente possa, por exemplo, separar hoje uma Secretaria de Atividades Urbanas de uma Secretaria de Meio Ambiente, que é para o cidadão e é danosa para o servidor público. Esse é só um exemplo, né? E essas carreiras que a gente tem que repor essas coisas. Isso faz parte de uma boa gestão e acredito que só possa fazer isso quem tem experiência, quem tem sabedoria e que saiba lidar com isso. O servidor espera isso, a gente tem que dar isso à cidade de Juiz de Fora. Ô, Garotinho, eu acho que é uma coisa muito importante que você está dizendo, que nós precisamos de ter experiência, sabedoria e compromisso. Porque há aqueles que estão aí seduzidos pelo canto da sereia, que não, que o servidor é que é o inimigo, que nós vamos agora acertar as coisas. Você sabe que são falsas notícias, ou fake news, como se diz em inglês, né? Verdadeiramente ridículas. Por exemplo, uma coisa que eu escuto demais, olha, 13,5% do PIB gasta-se com o funcionalismo público no Brasil. E vejam, com a educação, 5,5%. Então, vocês estão gastando mais com funcionalismo do que com a educação. Agora, garotinho, eu te pergunto o seguinte, o gasto com a educação é gasto com o quê? Com pessoal. 85% do gasto da educação é com pessoal, porque não tem jeito de você educar a não ser com os educadores, os professores, os supervisores, os psicólogos, as merendeiras, as pessoas que trabalham, secretários escolares. Então, eu te pergunto, você está fazendo uma falácia, uma mentira para a população, que você está contando 2 vezes o mesmo número. Tá certo? Esses 5,5 já estão dentro dos 13, gente. Ah, mas só se gasta 7% com saúde no país inteiro, tá? 13% com funcionalismo. Mas saúde você gasta com o quê, meus amigos? Com médico, com enfermeiro. Então, vamos parar com isso, vamos raciocinar. Isso não precisa ser assim, um matemático genial para entender uma coisa tão simples, né? Então, eu acho que, como nós já fizemos no passado, nós vamos ter que estudar essa situação do quadro da prefeitura, que está muito tumultuado, né? Na verdade, tem vários quadros dentro do quadro, então acaba havendo uma confusão muito grande, ouvindo os servidores através das suas representações, como já fizemos no passado, para conseguir. Não é o céu, né, gente? Que ninguém aqui está falando, olha, agora nós vamos para o céu. Nós não vamos para o céu, não, mas nós podemos melhorar a nossa vida. Então, isso é que é o nosso compromisso.
Você tem que ligar seu microfone, Garotinho. Sua fala foi muito positiva nesse sentido. Toma pé da situação, o nosso quadro está todo quebrado, todo alterado, mas, principalmente, você tenha consciência do que é necessário e que tem que se fazer alguma coisa assim. Você falou em educação. Há quanto tempo não se faz um concurso para professor? Nós temos que retomar isso, né? É fundamental. A gente precisa dar a tranquilidade, a garantia, a seriedade para que esse professor seja contratado, concursado, e ele possa prestar o seu serviço com essa confiança. Isso é muito importante. É legal isso que você falou. Vamos tomar pé da situação, mas garantir para a cidade, garantir para o cidadão que é servido pelo servidor público, de que vai ter esse tratamento, essa preocupação. Respeitoso, né? Passa muito por aí, Margarida. Olha, Garotinho, eu acho, por exemplo, no caso da educação que você mencionou, você acaba tendo um problema que tem em outros lugares da prefeitura também, que eu estou ouvindo as pessoas, na educação. Você tem na mesma escola, no mesmo corredor, aquelas salas de aula. Então, numa sala de aula, tem uma professora que está no quadro efetivo. Então, ela tem os benefícios do quadro efetivo, tá certo? Que são conquistados pela categoria, através da sua luta, merecidamente. A pessoa fez mestrado, então ela, por isso, ganha melhor, lógico, tudo isso está certo. Do lado, tem uma outra colega que também fez mestrado, também é qualificada, mas ela não fez concurso. Então, ela ganha muito menos do que a outra que está na sala de aula vizinha. Eu quero dizer a vocês, isso cria um bom ambiente de trabalho? Evidentemente que não. Na saúde, tem gente que ganha com pessoa jurídica, tem gente que ganha da terceirizada, tem gente que ganha do quadro da prefeitura, tem gente que ganha do convênio não sei qual. Não é possível uma coisa dessas. Porque um ambiente de trabalho requer, no mínimo, que você tenha uma harmonia, uma uniformidade nas condições de trabalho. Está aqui o Emerson nos perguntando como fica a situação dos fiscais de portura. Haverá nomeações? Existe uma necessidade enorme no município, o efetivo é escasso. Pelo que me parece, Emerson, o efetivo está escasso em quase toda parte. Nós mencionamos aqui os engenheiros, que é o que as pessoas têm me falado, e isso me deixa muito surpresa, porque é uma posição técnica de grande complexidade. Como é que nós vamos fazer uma coisa dessa? Não tem jeito. Educação é prioridade, sem dúvida, educação é prioridade, saúde é prioridade, segurança é prioridade, cultura é prioridade, esporte é prioridade. Nós temos que priorizar a melhoria da qualidade da vida na cidade. E eu acho que, para isso, é que nós somos servidores públicos, né? Então, nós vamos trabalhar fortemente nessa direção, né? Ora, pelo amor de Deus, não tem condição. É importante isso, sim. Esses concursos que existem e que não se chamam. O fiscal de postura, porque acabou que a pandemia escancarou algo que a gente já vem denunciando há muito tempo, a falta de um agente final lá e realmente precisa. Como você citou, engenheiros, arquitetos, os concursos internos, né? Os direitos, como aquele da incorporação da supervisão, que tivemos que fazer uma emenda na Câmara, lá na votação do RPPS, para garantir pelo menos o direito à incorporação proporcional. Aí é importante a gente ter um gestor público com um olhar para esta questão, mas também ter uma representação ativa na Câmara também. Isso é muito importante. E a gente tem certeza de que a gente vai conseguir isso, Margarida. Ô, Garotinho, eu acho que é fundamental que os servidores públicos se sintam representados na Câmara por alguém que conhece profundamente a sua situação, os seus problemas, né? Eu acho que isso é fundamental até para a gente poder fazer um belo diálogo entre o executivo e o legislativo para chegarmos a uma solução que atenda a população, né? Nós todos estamos sendo depreciados com pessoas
que buscam os interesses próprios, todo mundo busca os seus próprios interesses. Mas no setor público, você tem que olhar o interesse geral, o interesse da sociedade. E é para isso, inclusive, que você precisa ter um quadro, precisa ter as chefias supridas por pessoas dos quadros. Claro que você pode ter pessoas ali, que se alinham politicamente, que vêm ajudar a fazer a gestão. Isso é da natureza do processo público. Agora, sem sombra de dúvida, chefias intermediárias devem ser supridas pelos trabalhadores do quadro. Os trabalhadores do quadro, para que a gente possa, de fato, contar com essa memória, contar com esse conhecimento, também contar com essa responsabilidade. Porque tem uma coisa muito importante, chama-se ética pública. Se você só trabalha com quadros precários, digamos que haja uma irregularidade, você vai cobrar de quem? Então, o servidor, ele é alguém que é responsável pela implementação das políticas que forem definidas. E aqui também está falando, Margarida, essa disparidade acontece, a Luciana Samor está falando, também entre os efetivos e os cargos de confiança, que muitas vezes recebendo muito mais do que os concursados. Claro, aí você tem que ter um sistema, né? Um sistema em que haja equilíbrio entre a participação dos quadros políticos e dos quadros de confiança, e dos quadros efetivos, que, aliás, são aqueles que atravessam os governos. As pessoas vêm e vão, mas os servidores efetivos são quem, na verdade, garante a gestão do município. E a gente tem isso com muita clareza. Garotinho, nós estamos chegando na nossa hora, porque hora live é meia hora. Então, nós somos muito certos nessas coisas. Eu queria que você, então, se despedisse das muitas pessoas que nos acompanharam aqui e manifestaram as suas opiniões e nos ajudaram, inclusive, aqui na nossa conversa. Pois é, essa questão de live, de vez em quando aqui eu desligo o microfone, a câmera, ainda vou ficar bom nisso. Mas ela também nos permite poder tratar esses temas que, em outras campanhas, passaram invisíveis, mas que agora são necessárias. Essa é a nossa primeira conversa, certamente, vamos conversar com outros setores, mas eu fiz questão de fazer essa live com você para que o servidor público municipal perceba o quanto é importante a gente ter um olhar sobre a segurança que a gente tem que dar para a cidade, a importância que o cidadão tem que perceber em dar essa garantia de que a cidade vai ter bons servidores, vai ter os servidores tratados com justiça, com cuidado, e acredito que a gente vai conseguir isso. Você já deu provas disso e a gente pode certamente ter essa confiança. Obrigado, Margarida, por estar aqui com a gente, meu nome e de todos os servidores que estão nos acompanhando. Olha, e eu quero dizer que foi um enorme prazer conversar com você, sempre uma satisfação muito grande, você é um homem muito inteligente e que tem um conhecimento muito sólido sobre a cidade, sobre a prefeitura, então, para mim, foi um grande prazer também fazer essa live, que, como você mesmo disse, foi a primeira. Nós vamos voltar a conversar, porque nós estamos aliados nesse processo eleitoral, o Partido Verde, que você representa hoje na Câmara dos Vereadores, e eu, através do Partido dos Trabalhadores, então nós esperamos construir uma aliança sólida a favor do povo de Juiz de Fora, porque, afinal de contas, Juiz de Fora vale a pena e nós vamos buscar, no limite da nossa competência, dar as respostas que a população espera de nós. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada, garotinho. Muito obrigada a todas e todos que estiveram conosco até aqui. Até logo. Amiga.